E quais os benefícios de usar o processo de decadência? Quando o processo de decadência é reconhecido, de fato, a gente tem um documento que consegue comprovar, o valor do INSS que seria cobrado ele é anulado. Então, a gente foi lá, preencheu o CNO, fez a ferição da obra, gera uma guia de INSS, né, que seria o boleto para o cliente pagar. Essa guia, ela sai 000, ou reduzida. Mas vamos contabilizar o exemplo que eu vou dar agora para vocês prático. Ela saiu reduzida. Quando a gente faz que zero o imposto, ela sai zerada, assim, chega a dar gosto de ver, tá? Ou seja, o cliente não precisa pagar nada. Dependendo do tamanho de obra, essa economia pode chegar a milhares de reais. Hoje eu fiz um orçamento para uma cliente onde o INSS da obra dela está dando mais de 50 mil reais. É uma casa de alto padrão, dentro de um condomínio, e o INSS da obra está dando mais de 50 mil reais. E a gente não tem nenhuma forma de reduzir. Sabe por quê? Por quê? O caso dela o proprietário é empresa, é CNPJ. INSS de CNPJ é quase o dobro do valor do INSS de pessoa física. Então, se você for construir para você vender, já pensa nisso. Constrói em pessoa física, porque o INSS é quase o dobro. E com o INSS, quando a obra é de pessoa física, a gente consegue, de fato, até as formas de redução através de notas fiscais de prestação de serviço, a gente consegue redução através de recibo. Agora, quando é pessoa jurídica, a gente não consegue. A pessoa jurídica, ela entende, a Receita entende que é como se fosse uma empresa. É uma empresa. Porém, a empresa tem que recolher. A empresa é obrigatória. A empresa não tem esses benefícios, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, que é muito importante vocês saberem. Assim. Eu não sei quem aqui, alguém de vocês tem construtora, trabalha como construtora. Quem trabalha como construtora, faz um contrato com o cliente como construtora, né? A obrigação de pagar o INSS não é do cliente mais, e sim da construtora. Por quê, Angélica? Porque quem contrata os colaboradores e coloca na obra não é o cliente, é a construtora. Os colaboradores é contratado pela construtora. Seja registrado ou não, quem colocou lá é a construtora. Então, quem é obrigado a recolher o imposto é a construtora. Mas não é sempre isso que acontece. Aqui na minha região acontece muito o seguinte: a pessoa fala que é construtora, fala que entrega a chave na mão, cobra lá, tipo, X reais por metro quadrado para entregar a casa pronta para o cliente, não registra os pedreiros dele, contrata os pedreiros por empreita. Então, no momento em que a construtora contrata o pedreiro por empreita, ele não está recolhendo o INSS do pedreiro. E aí chega o cliente aqui para mim: Angélica, eu quero fazer a verbação da obra, mas eu acho que eu nem vou pagar INSS nenhum, porque o fulano lá deve ter pago do funcionário dele. Você liga para ele para pedir os recibos, dar? Falei, não, ligo. Aí eu ligo, o cara, não, você sabe, eu coloquei mão de obra por empreita, não paguei INSS, e o cliente é obrigado a pagar o INSS. Então, se você trabalha, ou obrigado não, o cliente acaba pagando para não entrar com processo judicial contra a construtora, mas o cliente teria toda o amparo para entrar com processo judicial contra a construtora. Tá? Então, se você é construtor, construtora, cuidado. Eu trabalho aqui como empresa, eu trabalho com administração de obra. O meu contrato com o meu cliente para execução de obra é administração. Eu administro a obra para ele. Então, não é minha responsabilidade por funcionário e muito menos pagar o imposto desses funcionários. Mas quando eu entrego por metro quadrado como construtora mesmo, aí eu sou obrigada a pagar. Ok? Vamos lá. A vantagem do processo de decadência para nós, como profissionais, é muito grande, porque você se destaca no mercado. Quando você consegue entender todas essas possibilidades de redução, de decadência, de redução de INSS, de notas fiscais, como reduzir a partir e orientar o seu cliente, o seu valor de mercado, o seu valor como profissional agrega disparadamente. É o seu diferencial. Por isso da importância de se especializar. É o seu diferencial, tá? Então, e para o cliente, qual que é o benefício? Melhor do que o nosso ainda, que é o quê? Economia. Né? Achou que ia pagar 50 mil de imposto e eu zero o imposto do cara? Você imagina a alegria. E claro que eu cobro para a redução do imposto. Além do processo da regularização
de obra na Receita Federal, que eu cobro R$ 2.700, eu cobro mais 10% em cima do valor reduzido. Então, se o valor era 40 mil, eu reduzi 37, eu vou cobrir, eu vou receber R$ 3.700, 10% do valor. Imagina, o cliente ia pagar R$ 43 mil. Eu reduzi para 40. Para quem ia pagar R$ 43 mil? Eu reduzi para 3 mil. Desculpa, 3 mil. Ele vai pagar só 3 mil. Ele pagar mais 10% do que eu reduzi, mais 4 para mim, no total 7. Para quem ia pagar 43, gastar 7, é benefício ou não é? E olha, nós estamos criando esse benefício, nós estamos trazendo essa possibilidade dele reduzir tudo isso. Então, é justo que a gente cobre por isso, ninguém trabalha de graça. Aqui eu vou dar o exemplo do Lucas, tá? O Lucas é uma obra, olha só, para vocês entenderem os casos. Gente, toda aula eu vou trazer um caso prático, tá? Então, vocês já anotem os exemplos, porque vão aparecer casos para vocês dessa forma. Deixa eu responder a pergunta da Yasmin. Como saber o valor inicial que seria? Aparece no site da Receita? Ah, tá. O valor previsto, né? O valor que deveria ser cobrado, nós temos um simulador. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora nesse exemplo. Nós temos um simulador da Receita. A gente vai lá, coloca todas as informações da obra do nosso cliente e ele simula. Então, a gente imprime esse simulado com o valor, né, o valor devido. Então, esse valor de R$ 43 mil, que é o caso do Lucas. O Lucas, ele tem uma casa de 333,70 metros quadrados. 2 pavimentos, num condomínio de luxo aqui na minha cidade. Um condomínio que eu nem consegui entender como foi feita uma obra daquele padrão sem nem alvará de construção. E o Lucas me procurou, que eu já fiz o ano passado, ano retrasado, para ampliar essa casa para ele. E aí foi quando nós identificamos que não tinha nada de documento, ano passado. E aí eu falei, não, vamos ter que regularizar toda essa casa. Ele falou, agora eu não posso, porque ele estava terminando uma outra obra comigo, eu estava fazendo uma outra obra para ele, que era para vender, e essa eu tinha que regularizar em seguida, e era ficar um custo alto, ele pediu para esperar essa daí. Aí agora ele me procurou esse tempo agora. A casa dele tem 333,70 metros quadrados, e tem um pavimento térreo 242,03 e o pavimento superior 67,44. Área da piscina 24,23. Por que eu separei essas áreas? Porque lá no simulador a gente tem um lugar para colocar a área da casa de residência e um lugar para colocar a área de piscina ou área de demolição. Por quê? Porque piscina também tem redução. Não pode ser colocado com a mesma junto com a área da construção. A piscina tem um desconto de 75%, porque é uma área sem cobertura, é uma construção sem cobertura. A demolição, se tivesse uma parte sendo demolida, também teria dedução de 90%, que eu expliquei para vocês. Então, a gente coloca separadamente para simular correto. O simulador, ele traz praticamente o valor real. Sempre um pouquinho mais, né? Quando eu faço a aferição, dá um pouquinho menos, mas é muito prático, muito próximo os valores. E o valor devido dessa, eu falei 43 mil, mas não, o valor devido é 41.784,31, para ser exato para vocês, tá? Aí lá dentro do simulador tem mais informações, mas eu copiei só essa daqui, ó, para vocês verem o que aparece. Como que é calculado esse INSS? Só para vocês entenderem. O valor do INSS ele é calculado em cima do custo total da mão de obra. O custo total da mão de obra. E o custo total da mão de obra é baseado em cima do valor total da obra. Mas que valor? O governo ele usa a tabela VAL, a Receita Federal usa a tabela VAL, a referência VAL. E a VAL é a tabela CUB, ela é referenciada da tabela CUB. Para quem está na área da construção aqui, é da tabela CUB. Vai entender, vai lembrar, vai conhecer a tabela CUB, a gente ouve muito na faculdade. A tabela CUB é a base para orçamentos de obras públicas, é a base para a gente fazer uma simulação de custo de obra, mas lembrando, não é um valor exato, é um valor bem mais barato do que o real de mercado. Então, é com base nisso. Calculando lá no simulador, a Receita me disse, ó, a obra ficaria R$ 825.189, total. A mão de obra ficaria R$ 113.544. O resultado de INSS é 41.784,31. Tá?
Visando tal esse custo, analisando essas informações que eu trouxe para vocês, eu vou explicar como foi o caso. O caso é o seguinte: a ampliação foi feita o ano passado, então não era decadente. A construção existente tinha começado em 2017, terminado em 2018, sem projeto aprovado na prefeitura, sem alvará, sem habite, sem nada. Totalmente irregular. Ele não levou multa por sorte. O alvará de construção não tinha, porque não tinha projeto aprovado. O habite não tinha. Então, o que eu tive que fazer? Eu fui fiz todo o levantamento de medida, fiz o projeto, aprovei o projeto na prefeitura, saiu o alvará, saiu o habite. O alvará saiu com julho de 2024. O habite saiu com julho de 2024, com a data de 2024. Como que eu comprovo decadência com alvará e habite? Impossível. O alvará e habite é na data de 2024, mas a obra foi iniciada lá em 2017 e concluída lá em 2018, segundo o Lucas. Mas aí nós vamos fazer o quê? Buscar a documentação comprobatória. Nós vamos olhar nosso checklist que eu vou mandar para vocês. Nesse checklist aqui, eu vou olhar para ver se o meu cliente e conversar com o meu cliente para ver a possibilidade de documentação que ele tenha para comprovar. É possível comprovar? Vamos fazer a decadência. A parte da ampliação, eu sabia que a gente não ia conseguir. 33,70 era ampliação, o resto era construção. Era 300,70, alguma coisa assim. Área de construção e o restante era ampliação. Quando eu fui analisar a documentação, a gente identificou que ele paga IPTU desde 2018. Se ele paga IPTU, ele não guardou os carnês. Eu entrei na prefeitura solicitando um documento chamado certidão de IPTU ou certidão comprobatória. Essa certidão, ela fala que a obra, que aquele cliente paga imposto daquela obra desde o ano 2018. Então, se o meu cliente paga imposto, né, o IPTU, desde 2018, é a prova concreta de que a obra estava concluída em 2018. Oba, achamos um documento. Nós vamos conseguir comprovar a decadência. E daí, dessa maneira, que de 41 mil eu consegui reduzir para 3 mil e pouco. Mas vamos lá. Mas ainda pagar 3 mil e pouco, porque ficou só 30 e poucos metros quadrados, porque 3 mil e pouco é muito dinheiro ainda para 30 e poucos, 31 metros quadrados só de ampliação. Mas como que é feito o cálculo da Receita Federal? De obras de 0 a 100 metros, até 100 metros quadrados, é um valor por metro quadrado. De 100 a 200, quase dobra. 200 a 300, quase dobra. De 300 a 400, quase dobra. Então, quando eu estava fazendo a aferição do meu cliente, eu estava fazendo a aferição parcial. Eu fiz 2 aferições. Fiz uma CNO só, gente. Uma CNO só, porque era um projeto só. Da Yasmin são 2 projetos diferentes. Eu vou lá, faço uma CNO só, mas eu faço 2 aferições. A primeira aferição eu faço da área decadente, que foi da área de 300 metros quadrados. Coloco a data de início da obra de 2017, por mais que não tenha alvará com essa data, eu coloco essa data. E eu coloco a data de 2018, porque lá na certidão comprobatória estava falando que finalizou, que pagou IPTU desde 2018. Eu coloquei a data de 2017, na verdade. Porque se o contribuinte começou a pagar IPTU em 2018, IPTU geralmente é começo do ano, então quer dizer que ele concluiu a obra em 2017. Então, eu comprovei que era decadente. A certidão comprobatória, tá? É um dos documentos aí principais para regularização de imóveis. É um documento que eu já solicito no início, quando eu sei que a obra é antiga, mais de 5 anos.